Os jogos Mario para dispositivos portáteis quase sempre foram em 2D, desde Super Mario Land no Game Boy até New Super Mario Bros. No DS. As pessoas nunca esperaram que um jogo Mario totalmente em 3D fosse lançado em um dispositivo portátil. A única vez que isso aconteceu foi com Super Mario 64 DS, que foi um remake, mas em 2011 tudo isso mudaria com o lançamento do dispositivo portátil mais poderoso da Nintendo, o 3DS, que conseguiu obter gráficos equivalentes aos do GameCube. Em 2011, isso foi um grande negócio para a Nintendo e, embora o sistema possa não ter sido lançado com ele, o 3DS veria o lançamento do primeiro jogo Mario em 3D totalmente original para dispositivos portáteis. Embora o sistema não tenha sido lançado com ele, o 3DS veria o lançamento do primeiro jogo Mario 3D portátil totalmente original, o apropriadamente intitulado Super Mario 3D Land. Desenvolvido pela mesma equipe responsável pelos jogos Super Mario Galaxy, Super Mario 3D Land foi projetado para preencher a lacuna entre os jogos Mario 2D e 3D. Desde Super Mario 64, a diferença entre Mario 2D e 3D tem sido noite e dia. A fórmula permaneceu praticamente a mesma desde seu início, em 1985, com o lançamento de Super Mario Bros. Para o NES, mas, com esse jogo, a Nintendo quis mudar isso, combinando elementos de Mario 2D e 3D, e conseguiu criar o que o produtor Shigeru Miyamoto descreve como um Mario 3D que joga como um jogo de Mario 2D, além de preencher a lacuna entre Mario 2D e 3D. Ao deslizar o controle deslizante na lateral do sistema, é mais fácil saber a distância e a localização de diferentes coisas na tela. Durante o desenvolvimento, a equipe quis tirar o máximo proveito disso e decidir muitos dos níveis do jogo em torno desse efeito 3D. Anos de desenvolvimento, de meados de 2009 a meados de 2011, Super Mario 3D Land foi lançado na América do Norte em 13 de novembro de 2011. Super Mario 3D Land começa com uma violenta tempestade, vemos o castelo de Peach ao fundo, mas o foco principal é essa árvore que parece ter folhas de tanuki voando. Na manhã seguinte, Mario e alguns sapos se deparam com a árvore e encontram uma carta flutuando nas proximidades. Ao abri-la, descobrem que o impensável aconteceu, Bowser raptou Peach. Mario está claramente abalado, pois isso nunca aconteceu antes, e sai correndo para encontrar Bowser. Essa abertura é boa, mas realmente parece mais uma abertura de Mario 2D do que 3D, o que provavelmente era o que eles pretendiam. De qualquer forma, depois da abertura, foi apresentado o Mapa Mundi, que é apenas uma linha reta. Não acho que isso estrague o jogo de forma alguma, é apenas um pouco estranho, pois até mesmo os novos jogos do Super Mario Bros. Tinham mapas mundi mais interessantes do que esse, muitas vezes, tinham até mesmo passagens divididas que levavam a níveis diferentes. Considerando o curto período de desenvolvimento desse jogo, eles provavelmente se concentraram estritamente na jogabilidade e no design de níveis, e outros elementos, como a abertura no Mapa Mundi, foram montados no último segundo e simplificados ao máximo. A Tanuki Leaf funciona exatamente da mesma forma que em Mario 3, mas agora em 3D. O pirata é incrível, parece tão natural de controlar e eu adoro o fato de que, em vez de introduzir um novo poder que provavelmente ficaria velho muito rápido, eles decidiram retornar a um que não víamos ser usado há décadas e mostraram como ele se traduz bem em 3D. Semelhante a todos os jogos Mario anteriores, cada fase tem 3 delas espalhadas por toda a parte para serem coletadas. As moedas de estrela são, de longe, a minha parte favorita de 3D Land, embora eu tenha jogado 100% desse jogo em várias ocasiões. Quando voltei e o joguei para este vídeo, eu simplesmente não conseguia parar de coletá-las, e quando acabei vencendo o jogo, havia coletado todas as moedas de estrela que era possível obter na história principal. A razão pela qual esse jogo funciona tão bem em 3D é por causa das Star Coins. Sem elas, você não teria motivo para explorar a fase e seu objetivo seria apenas correr para o final da fase. O jogo entende a importância das Star Coins, e em alguns casos, elas são literalmente necessárias para seguir em frente. Incorpora esse aspecto incrivelmente bem com suas Star Coins, e no que diz respeito aos níveis em 3D Land, eles são tão incríveis quanto as Star Coins. Fiquei realmente impressionado com a criatividade e a diversão de todas as fases, mesmo depois de jogar esse jogo tantas vezes.
3D Land, sem dúvida, apresenta algumas das melhores fases do Mario de todos os tempos e quero destacar especificamente algumas das fases do jogo principal que mais gostei, começando com a 2-3. Essa fase gira em torno de plataformas e da exploração de sprites gigantes de 8 bits do jogo Super Mario Bros. Original. Você começa com um Mario de 8 bits, e por fim, passa por muitos outros sprites icônicos, como os Super Cogumelos e a Princesa Peaches. Você também pode encontrar um Luigi de 8 bits escondido se girar essa roda traseira no início. Com o tema do nível original e tudo mais do música mais, saindo do nostálgico 2-3, temos o nível aberto 3-1. Esse nível é único por causa de sua abertura. Você é solto nessa pequena área desértica com uma torre gigante no centro e tem a opção de explorar o exterior do local ou usar o canhão para escalar a torre. Também está muito claro que essa fase foi feita para ser explorada, pois o cronômetro tem 200 segundos extras, o que incentiva a exploração do lado de fora, que tem vários inimigos a serem evitados, mas também vários segredos a serem encontrados, como a seção de notas musicais e até mesmo a moeda estrela escondida atrás de alguns tijolos. Mesmo quando você está dentro da torre, o design de nível aberto ainda prevalece, com o interior oferecendo alguns caminhos diferentes, às vezes, e continuando, temos facilmente um dos níveis mais legais do jogo. Mesmo só o layout inspirado em Zelda 2D já seria suficiente para fazer essa fase se destacar, mas o fato de eles terem abraçado totalmente a inspiração e projetado partes da fase semelhantes ao funcionamento das masmorras de Zelda é incrível. A segunda envolve o uso de uma flor de fogo para acender tochas, obviamente fazendo referência a um tropo comum da série Zelda, até mesmo tocando o icônico jingle de solução de quebra-cabeças no exterior. Esse nível mistura perfeitamente as fórmulas de Zelda e Mario para criar um nível que eu absolutamente adoro. Por último, nesta seção, temos a minha fase favorita do jogo, a 7-4, que se passa dentro de um relógio gigante e lembra muito o tic-tac do Super Mario 64. Mas, na minha opinião, é muito melhor do que essa fase. Quase todos os aspectos da fase estão sempre em movimento e você tem que cronometrar suas plataformas para estar em sintonia com esse ritmo. Adoro quanto essa fase é única, ela nunca usa demais um único conceito e constantemente introduz novos conceitos ao longo de sua curta duração. Níveis desse jogo são incríveis, cada um apresenta um conceito único e cada um desenvolve esse conceito incrivelmente bem, semelhante ao Luigi U. Não há um nível nesse jogo que eu não tenha gostado, realmente parece que muito tempo foi investido para torná-los tão criativos e bem pensados quanto possível. A razão pela qual o design das fases funciona tão bem em 3D Land é a criatividade, já que a maioria dos jogos Mario em 2D tem fases projetadas de acordo com o mundo em que ocorrem, como um mundo de neve tem fases de neve ou um mundo de selva tem fases de selva. Os níveis com perspectiva 3D não se preocupam em ter ou seguir um tema distinto para seu mundo, eles são simplesmente únicos. Um dos melhores exemplos disso é um estágio no mundo A. Esse estágio é repleto de grama verde, música alegre em uma floresta vibrante abaixo, enquanto o mapa-mundi do mundo 8 mostra que ele é repleto de lava e vulcões. Passando para os níveis, porém, quero falar sobre algo que a 3D Land lida muito bem com a percepção, como você provavelmente sabe. Uma das características definidoras do 3DS foi o 3D estereoscópico, com o movimento de um controle deslizante. Você podia ver o mundo de uma maneira totalmente nova e, embora esse efeito 3D certamente tenha ajudado durante todo o jogo, oferecendo mais profundidade às áreas que você estava explorando, esse efeito é mais bem utilizado nas áreas de ilusão de ótica do jogo, onde pode parecer que um bloco está em uma determinada posição, mas, depois de ativar o efeito 3D, você percebe que ele está em um local completamente diferente, embora eu não possa mostrar como o efeito 3D funciona. Você terá de acreditar na minha palavra, o uso do 3D nesse jogo é muito subestimado e funciona extraordinariamente bem. No final de cada mundo desse jogo, há um castelo ou um dirigível. Na maioria dos casos, é um dirigível, mas nos mundos 1, 5 e 8 é um castelo. Esses castelos de dirigíveis são algumas das partes mais legais do jogo, não só pelo design dos níveis, mas também pelas lutas contra chefes. Os níveis dos castelos dos mundos 1 e 5 são muito divertidos. É muito legal ver o nível do castelo do Bowser em 3D e as lutas com o próprio Bowser são muito divertidas. Mario, às vezes, parece realmente ameaçador.
No entanto, é nos níveis do dirigível que o jogo fica realmente bom, pois eles foram projetados muito bem e é muito divertido passar pela plataforma. O primeiro é muito simples, você não está fazendo nenhuma loucura, mas sim se adaptando bem ao funcionamento de um nível de dirigível em 3D. O segundo, porém, é incrível, envolve evitar espetos e bombas de Bob, é muito mais aberto do que o anterior e realmente tira proveito do fato de o jogo ser 3D. Adoro como ele se transforma em uma concha e tenta atacar você, em vez de ficar parado como em outros jogos do Mario. Depois de derrotar o Boom Boom algumas vezes, você é apresentado a um novo chefe inimigo, o Pom-Pom. Em vez de girar de forma bárbara como o Boom Boom Pom-Pom, é mais calculista, disparando shurikens e mirando no jogador com sua concha. Adoro a introdução da Pom-Pom. Acho muito chato quando um chefe é reutilizado instantaneamente ao longo de um jogo, então o 3D Land introduziu um chefe inimigo completamente novo na metade de sua duração, o que realmente refrescou as coisas. As lutas da Pom-Pom são muito mais interessantes do que as do Boom Boom e adorei ver seu retorno na sequência do jogo Super Mario 3D World, e as lutas do Boom Boom e da Pom-Pom por si só foram ótimas. Essa luta é realmente difícil em alguns momentos, e os dois trabalham muito bem juntos na batalha. É difícil evitar os dois ataques ao mesmo tempo devido à forma diferente como agem, mas depois de derrotar Boom Boom e Pom-Pom definitivamente passar pelo último mundo do jogo principal, o mundo 8, você se depara com o que parece ser o último nível do jogo. No entanto, a fase em si é incrível. Você tem os dois Koopas mágicos logo no início da fase, há uma seção de plataforma aérea em que é preciso usá-los para atravessar um lago, enquanto os inimigos surgem de baixo para cima. A fase apresenta muitos elementos diferentes que são reunidos incrivelmente bem e combinados para criar um nível do qual o jogador sempre se lembrará. O verdadeiro destaque dessa fase é a luta contra o Bowser, que é muito parecida com as duas anteriores, mas um pouco mais elaborada e difícil o suficiente para que pareça nova. Estou muito feliz que essa não tenha sido a luta final porque, bem, sim, ela funciona bem como uma luta do Bowser, mas não funciona bem como uma luta final do Bowser. É muito parecida com as anteriores e não é extravagante ou épica como a maioria das lutas finais do Bowser. As lutas contra o Bowser vão para o verdadeiro nível final, embora eu não consiga enfatizar o suficiente o quão bom ele é. Todo o estágio ocorre em uma montanha-russa com a abertura do nível com a montanha-russa indo direto para uma montanha gigante do Bowser. Quando estou jogando, quero olhar em volta para o cenário e apreciar o castelo gigante do Bowser, mas constantemente a fase faz com que você evite por pouco as bolas de fogo que saem das paredes no final da fase. Mesmo quando você se desvia rapidamente para frente e para trás enquanto o ataque das bolas de fogo fica ainda mais louco. The absolute best part of this stage though is its length. It's incredibly short but the spin coaster ride is way more fun this way as if it was any longer it would definitely have started to drag on and get boring. This final level is one of the best examples of 3D Land understanding the importance of concise level design. If a stage works better short, then make it short. Runtime is not a defining factor in what makes a game good just look at Bowser's Fury. Move on though, after making your way through the spin coaster and shoot your way up to Bowser's Tower you're on the doorstep of one of the greatest final fights in Mario history. Bowser does everything his power to try to stop you, he shoots fireballs, throws picks and even throws barrels like he's Donkey Kong. This fight is more of a platforming challenge than a battle and it works really well because of that I love how after you flip the switch and make him fall into the lava he just shows up 5 minutes later like nothing happened this team shooting even more powerful fireballs as the entire stage crumbles with it new jump you make. Tudo isso culmina na seção final, uma sequência de perseguição em que Bowser avança contra Mario a toda velocidade. Tudo o que temos de fazer é evitar tijolos aos quais você tem menos de um segundo para reagir. Toda essa cena de perseguição é incrivelmente tensa e, de longe, uma das sequências finais mais legais da história de Mario. Depois de Bowser, o céu clareia e Mario finalmente consegue resgatar Peach e, logo em seguida, usa a folha Tanooki e voa com ela de volta para o reino dos cogumelos, dando um final maravilhoso a esse jogo incrível. Depois de vencer o jogo, você não só desbloqueia um mundo especial,
mas também 8 mundos especiais, dobrando a quantidade de pistas no jogo. Esses mundos especiais apresentam pistas remixadas do jogo principal e, às vezes, também pistas totalmente novas. Você também desbloqueia a possibilidade de jogar como Luigi quando vence o primeiro castelo do Special World, o que é absolutamente incrível. Os níveis desses mundos especiais oferecem um grande desafio e introduzem muitas ideias em níveis pré-existentes, criando um dos melhores pós-jogos de todos os jogos Mario. Eu recomendo fortemente que você experimente esses níveis do Special World, caso nunca tenha feito isso, pois eles valem muito a pena. Subestimado, essa é a melhor palavra que posso usar para descrever Super Mario 3D Land. Esse jogo apresenta uma bela confusão de ideias únicas e criativas que se combinam para criar alguns dos melhores designs de níveis que a série Mario tem a oferecer. Land introduz de forma consistente, desenvolve e avança para uma infinidade de ideias diferentes. Quando planejei voltar a jogar 3D Land para este vídeo, eu estava muito cético. Quero dizer, é claro que cresci com esse jogo e me lembro de tê-lo adorado até a morte, mas já faz quase 4 anos que não me sento para jogá-lo. E se ele não corresponder à minha percepção de quando eu era mais jovem? Até a luta final contra o Bowser é tão inteligente e bem planejado que quase me sinto mal por tê-lo esquecido por alguns anos. Se você nunca jogou esse jogo, espero que este vídeo tenha convencido você a pelo menos experimentá-lo. Além de ser um dos melhores jogos para 3DS, é um dos melhores jogos do Mario. Posso dizer com segurança e sem sombra de dúvida que Super Mario 3D Land é uma obra-prima absoluta.